Fernandinho, eu queria pedir para ti pegar aquele outro pedestal. Você sabe onde está? E pegar para mim lá dentro o banner que está de pezinho no cantinho e colocar ele aqui. Aqui nós temos um pedido de oração, uma Maria, né? Está bem gripada, depois nós vamos orar por ela. O domingo, nós, o pastor Daniel, pediu para que fosse levantada uma oferta para ajudar os nossos irmãos da Venezuela. Alguém viu isso? Sim. Vocês sabem que ocorreu esse terremoto na Venezuela, né? Faz uns 20 dias, acho que já 20 dias, mais ou menos. E coloca aqui em cima, irmão Fernando, se você consegue. E temos muitos irmãos que foram... mais para cá. Temos muitos irmãos que foram atingidos por esse terremoto lá na Venezuela. E a Venezuela já vinha numa questão financeira muito difícil. Eu gosto de estar de pezinho assim na caixinha, irmão, do tempo. E agora, com essa situação aí, tem muitos irmãos que estão precisando de ajuda. E eu pensei de nós levantarmos alguma oferta também aqui em Iguaçu e nós destinarmos para os irmãos, ajudar eles lá. Então, sábado nós teremos o nosso culto de ceia, né? No sábado, e nós vamos fazer isso. A oferta que nós colhermos aqui, nós vamos destinar para os nossos irmãos, para ajudá-los lá. E se você tem condição, tá bom, obrigado. Se você tem condição de dar um pouquinho mais, faça isso, porque se nós estivéssemos lá, naquela situação, nós gostaríamos de ser ajudados. E eu vou procurar também fazer a minha parte, tá bom? Este banner aqui, eu vou estar indo um pouquinho para lá no que o irmão Fernando. Este banner aqui, deixa eu colocar ele aqui para eu poder enxergar. Este banner, vocês conseguem ver daí, né? Mas se tu quiser ficar lá com a câmera, irmão, eu vou deixar ele aqui assim, acho que pega, né? Dá para vocês verem? Este banner é o banner do tabernáculo, lá do Velho Testamento. Quando Deus, o banner é o desenho, né? Quando Deus encontrou com Moisés lá no monte, e ele disse para Moisés assim: cuida para fazer tudo como te foi mostrado. E quando Moisés desceu do monte, você vai encontrar registrado em Êxodo 25, quando Moisés desceu do monte, Deus deu a Moisés instruções de como fazer o tabernáculo. Esse tabernáculo não é o templo de Salomão. O templo de Salomão ele foi feito baseado no tabernáculo. O tabernáculo era aquela construção que Israel, era uma construção pré-moldada, que Israel desmontava quando a nuvem levantava. Israel desmontava aquele tabernáculo e carregava com eles durante a trajetória naquele deserto, durante aqueles 43 anos que eles estiveram no deserto. E aonde a coluna de fogo parava, os sacerdotes paravam e montavam um templo para o tabernáculo, e ao redor do tabernáculo então se espalhavam as tribos. E é uma coisa bem interessante nós olharmos isso, porque Deus ele é organizado. Deus ele faz as coisas organizadas. Deus não faz as coisas assim, de qualquer jeito. Você pode ver que quando Deus criou o mundo, ele não criou tudo de uma vez só. Ele criou etapas por etapas. A criação de Deus ela é uma criação evolutiva. Nós não cremos na filosofia da evolução de Darwin, porque Darwin diz que aconteceu algum estrondo, alguma coisa, e surgiu uma molécula, e aquela molécula foi se desenvolvendo, e daquela molécula saiu tanto um sapo como um elefante como um ser humano.
Não. Darwin diz que isso foi uma evolução espontânea. Mas a Bíblia nos ensina que foi uma evolução criativa, foi uma criação que foi evoluindo. Por exemplo, o que adiantava Deus criar um peixe com barbatana se não houvesse uma água para aquele peixe nadar? Então, antes de Deus criar o peixe, Deus criou a água. Antes de Deus criar a árvore, Deus criou uma terra onde aquela árvore pudesse se desenvolver, ele pudesse plantar aquela árvore e aquela árvore se desenvolver. Então, a criação de Deus, ela é uma criação evolutiva, mas não é uma evolução por si própria. Há uma mente por trás, há um Criador por trás, e esse Criador é Deus. Porque quando você olha para Gênesis, você vai encontrar que a primeira coisa que Deus fez, ele pegou a terra, que a Bíblia diz que era sem forma e vazia. Ele pegou a terra, que era sem forma e vazia, organizou a terra para que a terra, vamos dizer, aquela terra estava no espaço, louco, sabe? Tipo, sendo levado de um lado para o outro. Assim eram também as nossas vidas. Um dia estava num baile, outro dia estava na igreja, outro dia estava no cinema, outro dia... Mas Deus nos pegou e nos colocou em uma posição. E é ali onde Deus espera que nós permaneçamos e cresçamos, evoluímos na fé. Da mesma forma, Deus fez no princípio. Deus pegou a terra que estava andando pelo espaço e Ele pegou ela e trouxe ela exatamente na distância que ela deveria ficar do Sol. Colocou ela ali, porque se a Terra fosse mais próximo do Sol, o Sol nos queimaria. Queimaria a atmosfera e nós queimaria. Se a Terra fosse mais longe do Sol, nós congelaria. Então não tem como isso ser algo simplesmente que apareceu do nada. Sim, do nada Deus criou, mas há uma mente criativa, inteligente por trás disso, que pegou a terra e colocou exatamente na posição que ela tinha que ficar. Quem sabe a terra que deu esse globo, esse monte de rochas que era a terra, quem sabe era como Marte, não tinha vida. Por que Marte não tem vida? Porque ele está fora do local, do cinturão de vida, e ele não tem atmosfera. Por isso que ele não tem vida. Se Marte estivesse na mesma distância que nós estamos do Sol e tivesse a atmosfera que nós temos, Marte teria vida. Da mesma forma, irmão, é a vida das pessoas. João Blanc diz que não existe pessoas ruins, existe um diabo que é ruim. E se nós conseguirmos fazer com que o diabo abandone aquela pessoa se torna uma pessoa boa. Então Deus é organizado. Deus não faz as coisas assim, como nós dizemos, a toque de caixa. Deus não improvisa nada. Mas Deus tem todas as coisas, tudo registrado, cada coisa no seu devido lugar. Está muito quente esse ar-condicionado, dá para nós desligar, eu acho, né? Pode desligar. Pode desligar, irmão Fernandinho, esses ar, está muito quente, né? Eu vejo que a irmã Andréia, né? Está vermelha ali. Pode desligar, irmão Fernandinho, não precisamos hoje, não está tão frio. Então Deus tem todas as coisas organizadas. Quando Deus, lá no princípio, vivia sozinho, Ele nem Deus não era. Porque a palavra Deus significa objeto de adoração, ou um ser adorável. Mas Deus não tinha ninguém para adorar Ele. Então o que Ele fez? Ele, em seu pensamento, Ele nos criou. Ele criou todas as coisas. E quando Ele disse, pegou aquela terra que estava dando cambalhotas no espaço e
colocou ela exatamente no lugar em que ela devia estar, pegou a lua e colocou... Irmão, eu estava vendo outro dia um diagrama de como a Terra e a Lua circulam a Lua circula ao redor da Terra. É algo impressionante. Como que Deus fez as coisas tão perfeitas? Se a Lua fosse mais espaçada da Terra, nós teríamos problema. Se a Lua fosse mais próxima da Terra, nós teríamos problema. Mas Deus colocou ela exatamente onde ela devia estar. Por isso nós não temos que estar preocupados. Se nós temos Deus, se nós seguimos a sua palavra, não tem como dar errado, vai dar certo. É verdade. Amém. Aleluia. Eu preguei domingo de manhã na igreja, não sei se alguém de vocês assistiu o culto, mostrando que Deus nos enviou uma mensagem. Aquilo que eu falei aqui no sábado, eu creio que foi o segundo sábado, que o Léo pregou foi no sábado passado, né? Acho que o sábado anterior. Deus nos enviou uma mensagem com o poder de converter-nos. Porque esta é uma das faces da mensagem. Uma das faces da mensagem é o poder de converter. A mensagem veio para converter os filhos que somos lá, nós elevar a nossa fé de volta à fé dos nossos pais apostólicos. Se nós tomarmos Deus na sua palavra, isso vai acontecer, não tem como não acontecer. É verdade. Porque a gente vê muitas pessoas, muitos irmãos, depois eu vou ler a Bíblia quando nós chegarmos lá, que vivem a vida toda lutando contra uma natureza pecaminosa, problemática. E parece que nunca escapa daquilo. Quando Deus nos enviou a sua palavra, que é poder para fazer nós escapar daquilo. Por exemplo, quem fumava? Sabemos que fumar é pecado, é errado. Por que é pecado fumar? Só porque dá dinheiro para Souza Cruz? Não. Porque a Bíblia diz que quem destrói o corpo, Deus destruirá a sua alma. E o cigarro destrói o corpo. Todos nós sabemos que o cigarro causa câncer. E outros milhares de doenças, lá na própria carteira de cigarro está escrito isso. Por isso que é pecado fumar. Por que é pecado beber? Porque a bebida faz com que a gente perca o sentido faz com que a gente se torne uma pessoa leviana. Às vezes aquele camarada, enquanto não está bêbado, ele não tem coragem de fazer nada. De chamar o outro de feio ou de mexer com a mulher do vizinho. Mas se tiver um pouquinho tchuco, ele faz coisas. Não era assim, irmão? Não. Bebeu um bitierzinho para ficar com coragem, né? Irmão, mas Deus nos enviou uma mensagem que é capaz de nos libertar disso. Por que nós vamos ficar amarrados nestas coisas? Só isso? Não, irmão. De todos os pecados, Deus prometeu na sua palavra que enviaria uma mensagem para nos libertar, nos trazer libertação, fazer nós sermos livres. Por que vamos ficar amarrados? Por que vamos ficar carregando o nosso fardo, puxando aqueles problemas às vezes de família? Como outro dia eu falei sobre herança de família. Meu pai era assim, e eu sou assim também. O pai às vezes era mentiroso, né? Não estou falando do meu, né? Às vezes o pai era mentiroso, aquele filho segue o mesmo caminho. E se converte, às vezes crê em Jesus e se batiza e continua com aquele problema. Não tem por que carregar isso. Por quê? Porque Deus ele trabalha de uma forma organizada. Deus sabia que nós precisávamos disso no dia em que nós estamos vivendo. Por isso ele providenciou uma maneira de nós escapar. Providenciou para nós um escape. Nos enviou uma mensagem com esta unção. Nós ainda vamos estudar aqui os selos. Eu creio que vocês, ninguém aqui ouviu uma explanação dos selos. Alguém já ouviu alguma explanação sobre os selos? O que são os cavaleiros? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo? Alguém sabe o que é? Então nós vamos estudar isso. E você vai ver que quando esses cavaleiros dos 4 primeiros selos, eles se levantaram,
para destruir o povo de Deus, Deus levantou uma mensagem com uma unção para combater o poder desta unção desses cavaleiros. E hoje, o dia em que nós estamos vivendo, é o dia do cavaleiro do cavalo amarelo, e o nome dele era Morte. E Deus nos enviou uma mensagem que tem poder para combater e vencer esses espíritos de morte que rondam o povo hoje. Por isso que a Bíblia diz, Efésios capítulo 4, capítulo 5, Paulo diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, porque você não está morto, levanta-te. E Cristo vai iluminar o teu caminho. Amém. Então, eu estou falando isso porque eu quero chegar lá e mostrar para você como Deus, ele é organizado. E nós temos que ser organizados. Olha, se existe uma coisa que é difícil de conviver com alguém, é com uma pessoa desorganizada. Que faz as coisas, sabe, Luan? Faz as coisas assim conforme dá. E eu tenho que ter um pouco de cuidado, como disse o pastor Fabiano, você tenha cuidado, irmão, porque você vem do militarismo. Mas eu penso que todos nós temos que ter um pouco de militar, sabe? Porque o militar, ele é ensinado a ser organizado. Por exemplo, toque da alvorada, 6 horas da manhã. Tocou a corneta da alvorada, meu irmão, salte da cama. Você não fique lá porque o sargento vai lá e faz você sair na mara. E há pessoas que mesmo que sabem que tem que trabalhar às 8 horas da manhã, começa no serviço, tem que bater o ponto lá no serviço. Às vezes 7h55 ainda está em casa e tem que chegar no serviço ainda. Vamos para dentro de casa, né? Às vezes tem mulher que sabe que o marido chega ao meio-dia em casa, tem que almoçar e tem que voltar a trabalhar. Começa a fazer o almoço às 11h59. Meu irmão, vai dar problema lá. Aí daqui a pouco chama o pastor. Pastor, tá com está feio aqui em casa. Vai lá ver o que é. É porque ela não foi ensinada pela mãe dela que tem que ter responsabilidade. Ou às vezes a mãe ensinou, mas ela é uma cabeça dura que não entra nada lá dentro. Sabe, uma preocupação que eu tenho é ver nossos jovens e ver que muitos deles estão contraindo matrimônio, estão casando e não estão preparados. Porque casamento é uma responsabilidade, tem que haver uma organização na vida. Às vezes todos os rapazes que casam, geralmente, né? Casa ganhando um saláriozinho pequenininho, depois vai desenvolvendo na carreira e vai ganhando um pouco mais. Um pouco mais. Mas geralmente casa ganhando pouco. Eu e a minha irmã Dorcas casamos, nós ganhamos pouco. Agora, se aquele camarada não é organizado com as contas dele, como ele vai fazer para pagar as contas no final do mês? Você tem que saber que muitos de nós casam e não tem nem de onde levar a companheira, vai pagar aluguel. Então tem que ter o dinheiro do aluguel. Tem que saber que não é só aluguel. Tem IPTU para pagar. Tem luz, tem água. Mas eu estou com preguiça de fazer comida. Vamos no restaurante. Mas é a melhor coisa que tem no restaurante. Não precisa lavar louça, não precisa nada. Mas e o custo desta vida? Eu gosto de lanche, gosto de comer fora. Mas e o custo disso? Aí chega no final do mês, meu irmão, vai faltar o dinheiro para pagar a luz. E venceu 2 talão, no terceiro, sabe o que eles fazem? Corta a luz e fica no escuro. Aí vai o pai ou a mãe lá socorrer o marmanjão. Por isso nós temos que ter a nossa vida organizada. Deus é organizado. Se eu ganho 2.000 por mês, 3.000 por mês, 4.000 por mês, eu tenho que organizar a minha vida de tal maneira que aquele salário dê para eu e a minha família viver. Não adianta querer comprar um carrão, um Ômega 4.1 e achar que com um salário de 2.000 por mês vai sustentar o bicho velho. Não vai dar certo. Né, não dá certo. Mas às vezes nós queremos fazer isso, mas Deus não faz isso. Deus faz as coisas correto, porque Ele é Deus. E Ele quer que nós façamos correto, por isso que Ele nos chamou para a mensagem
para nós viver uma vida correta. E viver a vida correta não é só as doutrinas que nós ensinamos. Isso tem que ser vivido. É fato. Mas temos que ter uma vida correta diante da sociedade. Aquele irmão ou aquela irmã, tudo que vê compra. Entra lá na Shopee ou no AliExpress, né? E tem tanta coisa boa lá, né? Ou atrativo, né? E vai, né? No cartão. Mas o cartão vence. E chega o final do mês, quando vai ver a listinha da Shopee, tanto da Shopee, tanto. Você foi. E o cartão, meu irmão, o juro do cartão é uma desgraça. Se você cair no juro do cartão, dificilmente você escapa daquilo lá. É 400 e pouco % ao ano. Você já pensou nisso? Você tem lógica, tem cabimento? Mas eles estão ali para oferecer um cartão para ti. E nós não podemos deixar a dívida caducar e nunca pagar, irmão. Você sabe que o brasileiro tem como que eu podia dizer? Tem uma maneira de escapar das contas. Deixa 5 anos e aquela dívida caduca e eu não preciso mais pagar. Não, irmão, se eu comprei algo, eu tenho que pagar aquilo. Por isso nós temos que ter a nossa vida organizada. A vida financeira tem que ser organizada. A nossa vida cristã tem que ser organizada. Nós não podemos levantar de manhã cedo e começa a trabalhar às 8 horas, 7h55, desperta o relógio, só pula dentro da roupa, escova os dentes e sai correndo. Sim, como que vai sair sem dobrar o joelho e fazer uma oração, ou ler a Bíblia, ou ter um tempo de comunhão com Deus e pedir: Deus, tenha misericórdia de mim, me guarde minha família, guarde meus filhos. Ou vai no banheiro tomar banho, né, jovens? Isso é um problema de jovens. E fica no banheiro 1 hora tomando banho. E pensa que é só ele que usa o banheiro, porque os outros não precisam usar. Não tem mais irmão, não tem mais ninguém em casa. É só ele que precisa usar o banheiro. Nós, assim como Deus é organizado, nós também temos que organizar a nossa vida. E o meu direito vai até onde começa o direito da minha esposa, dos meus filhos. O meu direito vai até onde começa o teu direito. Quando eu ultrapasso o meu direito, eu estou causando prejuízo. Nós como cristãos, devemos agir com honestidade, porque Deus é honesto. Bom, nossa quarta-feira é a escola, então nós vamos ir falando. Porque todos nós temos elos fracos e nós precisamos fortalecer esses elos fracos. E quando a palavra vem e me corrige, vocês sabem que eu não sei dos vossos problemas. Então, quando eu falo algo, procuro falar por inspiração. Eu não ia falar isso. Mas quem sabe é para nos ajudar a... Quem sabe nós estamos dando uma manquejada em algum lugar e Deus quer nos colocar em ordem. Alguém, eu. Todos nós precisamos parar e se conscientizar de que nós somos filhos de Deus. É verdade. E que nós temos que dar bom testemunho aonde nós vamos, no trabalho, na escola, aonde nós for, nós temos que dar bom testemunho. E dar bom testemunho é ser correto. É ser honesto. É agir com imparcialidade. É ser imparcial. Não é porque aquela pessoa, aquele colega de trabalho ou aquela amiga é um pouco mais bem de vida que nós vamos tratar ela melhor porque ela é mais bem de vida. Não. Paulo diz assim: vocês tratam bem os ricos, mas esquecem que são eles que oprimem vocês. Entra um rico na vossa igreja, um homem cheio de anel nos dedos, né, com uma roupa brilhante, Paulo diz isso, vocês colocam ele no primeiro banco da igreja. E entra um pobre com uma roupa surradinha, fica lá atrás e ninguém dá muita atenção. Paulo diz: vocês estão fazendo errado. Jesus disse o quê? Aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja o quê? Vosso servo. Por isso, diante de Deus, irmão, Deus não tem um filho mais preferido e um menos preferido. Diante de Deus, nós somos filhos.
E nós temos que tratar aos irmãos com esta mesma imparcialidade. Tratar uns aos outros. Ter esse cuidado. Eu estou dizendo que nós temos que ter uma vida organizada porque Deus é organizado. Por isso que nós temos que ter consciência. O irmão Brana disse, quando aquela irmã perguntou para o irmão Brana assim: o que eu tenho que fazer para me aprofundar no amor de Deus? Qual foi a resposta do irmão Brana? Alguém diga aí. Alguém diga? Ninguém sabe? Ninguém lembra? Esqueceram? Leia a Bíblia E ore. Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. É difícil fazer isso? Não. Não é. Mas quantas vezes nós não organizamos o nosso dia a ponto de nós termos tempo para ler a Bíblia e orar? E não é porque não temos tempo, é porque nós muitas vezes deixamos para o segundo plano. E Jesus disse o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Então, quando nós levantamos de manhã, nós temos que levantar com tempo para primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso nós temos que ser organizados. Eu disse para vocês o outro dia, o irmão Brana disse isso para aquela irmã: leia a Bíblia e ore. Mas eu acrescento na minha vida uma coisa a mais: jejue. O jejum, ele nos dá poder para vencer a velha natureza que está dentro de nós. O irmão Brana fala sobre isso muitas mensagens falando sobre o jejum. Ele diz: o jejum, ele faz com que a natureza carnal, a natureza do pecado o poder dela seja diminuída, seja abrandado, e faz com que a natureza espiritual que vem do Espírito Santo, que vem de Deus, cresça e ela consiga subjugar, vencer a natureza carnal. Eu disse, Deus nos enviou uma mensagem que no seio dessa mensagem, no bojo dessa mensagem, com ela, Deus nos enviou a mensagem com o poder de transformar nossas vidas. Mas como Deus vai fazer isso se nós não damos oportunidade para Deus trabalhar? Então nós, como cristãos, nós somos organizados. Nós temos que ter a vida organizada. Levantar de manhã, tem que saber o que eu tenho que fazer hoje. Bom, hoje eu tenho que... vamos dizer, a irmã, né? Levanta de manhã, hoje eu tenho os calçados para lavar, eu tenho a roupa para lavar, eu tenho a casa para passar pano e o almoço para fazer. Então, levanta e começa a fazer. O homem, eu tenho que rachar lenha, sei lá, eu tenho que arrumar aquela panela que estragou, caiu o cabo, vai lá arrumar. Eu tenho quantas coisas que tenho para fazer: cortar a grama, limpar o pátio, lavar quem sabe as calçadas. O que eu tenho para fazer? Mas a gente tem que levantar sabendo o que nós temos que fazer. E organizar a nossa vida de tal forma que a nossa vida não atrapalhe a vida dos outros. Porque se existe uma coisa ruim é você trabalhar ou viver com uma pessoa desorganizada. Eu digo para os meus colegas, a pior coisa para mim, quando eu trabalhava na escala você tinha que... era troca de turnos. Todas às 6 horas, ao meio-dia, às 6 da tarde, à meia-noite, troca de turnos. Eu não gostava, e a irmã Dorcas é testemunha, de chegar atrasado. Quando era, vamos dizer, 15 minutos antes de chegar a minha hora de trabalhar, eu estava sapateando dentro de casa, rodeando ao redor da mesa, e eu já não aguentava mais, eu ia para o serviço. Essa é a marca. Porque eu não gosto de chegar atrasado. Mas há uma coisa, não gosto de sair atrasado também. Mas tem uns pamonha que você pode marcar, desculpe essa expressão, né? Você pode marcar um compromisso com ele para daqui 100 anos, às 2 horas da tarde, ele vai chegar atrasado. E nós como cristãos não podemos ser assim, não tem como. Jesus nunca chegou atrasado em nenhum dos seus compromissos. É verdade. Então nós temos que organizar a nossa vida. Eu não digo que não aconteça intempéries, que vocês tenham que trabalhar, não aconteça um acidente. Isso está, mas isso não é culpa porque eu saí atrasado.
Eu tenho colegas de serviço que misericórdia. Todo o serviço chega atrasado. Todo o serviço. Isso é falta de organização. É falta de ser uma pessoa organizada. E nós, como cristãos, nós não podemos ser assim. Outra coisa, um dia eu falei para o irmão Fernando tem o gás, né? Eu disse para ele, quando nós tínhamos a estofaria, porque o salário era muito pouco, nós precisávamos um pouco mais de dinheiro, então eu trabalhava no Carmen Dorcas e o meu irmão, nós tínhamos a estofaria. Se nós prometêssemos de colocar tal espuma, fazer tal coisa naquele sofá, nós colocava exatamente aquilo que nós prometemos. Por quê? Porque se eu não colocar e aquele cliente vier reclamar, o preço de eu refazer aquele serviço é muito mais caro do que eu colocar aquilo que eu prometi que ia colocar. Então nós temos que ter cuidado. Por isso que o Romano disse para o Billy Paul assim, Billy, se você for ser um vagabundo, não quiser trabalhar, pois não trabalhe nem um dia na tua vida. Mas seja um excelente vagabundo. Mas se você for um pedreiro, seja um excelente pedreiro. Se você for um mecânico, seja um excelente mecânico. Se você for um comerciante, seja um excelente comerciante. Se você for um cristão, seja um excelente cristão. Porque Deus não aceita coisa morna, coisa mais ou menos. Nós estamos vivendo, era da mornidão, mais ou menos. E o gaúcho tem um ditado que diz, mais ou menos está louco de bom. Não está bom não, mais ou menos não presta. Jesus disse, seja o vosso falar sim para sim e não para não. E o que passar disso vem de procedência maligna. Então, Deus é organizado e Ele quer que nós sejamos organizados também. Ele quer que nós tenhamos a nossa vida em ordem. Se eu prometi para você que eu vou ir na tua casa, você pode me esperar que eu vou. Se eu não puder ir por uma causa justificável, eu vou te avisar. Porque se existe coisa ruim, irmão, você combinar com alguém, 9 horas eu vou chegar na tua casa, eu vou ficar esperando, eu sou um pouco ansioso. E chega 9h05, não chega, camarada. 9h10 não chega, 9h20 não chega. Um dia eu combinei com os irmãos, eles iam na chácara do rio lá, pescar comigo. E eu combinei com eles que eles iam chegar, se não me engano, às 3 horas da tarde. Chegou às 3 da tarde, não chegou ninguém. 4 da tarde não chegou ninguém. 5 horas da tarde eu arranquei o barco da água e estava vindo embora. Quando estava indo embora, encontrei os bonitos indo. Aí tem que voltar de novo, né? Largar barco na água, tudo. Quem me conhece lá sabe que não é fácil, é difícil. Mas desorganizado, descompromissado. E nós assumimos diante de Deus um compromisso de ser cristão. Então, se nós assumimos, vamos honrar aquilo que compete a nós. Se nós fizermos aquilo que compete a nós, Deus cumprirá a sua parte. Amém. E Jesus disse, quem crê em mim tem vida eterna. Isso é fato consumado. Tem vida eterna. O diabo pode fazer, como aquele cachorro, né, que está naquela corrente, ele faz uma valeta correndo ao redor, mas ele não vai conseguir roubar isso de você, se nós realmente crermos em Jesus. E Jesus diz, quem crê em mim faz o que eu mando, o que eu digo. Então Deus é organizado. Agora vocês podem ficar sentados, eu vou ler a Bíblia em Hebreus. Eu estou sem relógio, que hora que é? 8h30. Então vamos mais uns minutinhos. Eu vou ler Hebreus capítulo 9. E se eu não entrar muito nisso, hoje nós vamos para sábado, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o templo, ou sobre o tabernáculo. Hebreus 9, versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino. É um santuário terrestre. Paulo está falando do primeiro pacto. O pacto que Deus fez com Israel. Aquele pacto que Deus fez com Israel tinha ordenanças de cultos. E tinha um santuário terrestre. O santuário terrestre, ele está representado nessa planta baixa que nós temos diante de nós aqui. Por quê? Um tabernáculo estava preparado. Primeiro, em que havia
O primeiro átrio em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Agora aqui eu vou parar. Então, Deus deu para Moisés a planta. Lá no céu, quando Moisés esteve no monte, Deus mostrou para Moisés como ele deveria fazer o tabernáculo. Aqui nós temos só a planta baixa, na parte interna, não temos a planta de fora. E nós vemos que aquilo que Paulo estava escrevendo, ele estava falando que no primeiro véu, dentro do primeiro véu do tabernáculo, que é esta parte aqui, ó, aqui tinha um véu, aqui são 3 colunas, aqui tinha um véu, e aqui tem outro véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Porém, o tabernáculo ele era dividido em 3 partes, não era só 2. Aqui na frente, toda essa linha branca aqui, ó, você pode ver que aqui tem esses pontos pretos, eram bases e eles colocavam varas nessas bases, e isso aqui tudo era fechado com cortinas. Tudo isso aqui. Isso aqui tudo compreendia o tabernáculo. Então, quando a coluna de fogo parava, Israel, da tribo de Levi, que tinham a obrigação ou o cuidado do tabernáculo, quando a nuvem parava, eles paravam e estendiam as bases de prata e colocavam sobre aquelas bases de prata as colunas e depois sobre aquelas colunas colocavam cortina e fechavam tudo isso aqui. Somente aqui ficava aberto. Você pode observar que aqui embaixo está escrito leste. Então, quando eles iam colocar o tabernáculo, eles não colocavam uma vez virado para o norte, uma vez virado para o leste, uma vez virado para o sul ou para o oeste. Eles colocavam o tabernáculo sempre na mesma direção. Sempre do mesmo jeito em relação aos pontos cardeais, em relação ao sol. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Evangelho, a luz, viria do leste para o oeste. Então o tabernáculo sempre estava com a porta virada